Minhas amigas, meus amigos, ainda retomando a pauta sobre o aumento da tarifa do transporte coletivo em Uberlândia, nós continuamos a análise sobre o sistema de transporte e a gente que entrou nessa pauta fazendo um questionamento que o prefeito municipal havia autorizado um aumento de 7,35% no valor da tarifa, que saiu de R$ 4,00 para R$ 4,30, e isso foi objeto de questionamento junto ao Ministério Público por parte da Associação dos Usuários de Transporte, a ONG Cidade Futura e outras entidades que acompanham o processo, o serviço do transporte público em Uberlândia, e acharam injusto, não justificável esse aumento de R$ 4 para R$ 4,30. O Ministério Público acatou, entrou com uma ação na Justiça e tivemos o êxito de uma liminar que suspendeu esse aumento do transporte. A decisão do juiz suspendendo ocorreu no dia 4, que foi para o dia 5. O prefeito, alegando dificuldades em ajustar no sistema de vendas de passagem o valor da tarifa, acabou demorando aí cerca de 48 horas para voltar o preço a R$ 4,30. O fato é que o município, através da Procuradoria, recorre dessa decisão e consegue derrubar essa liminar, e o preço da tarifa volta a R$ 4,30 no município de Uberlândia. Nós, ao avaliarmos as justificativas apresentadas pelo município, que neste caso atuou como advogado das empresas, porque quem teria a prerrogativa ou o interesse principal em recorrer dessa decisão do juiz, da justiça, dessa liminar, seriam as empresas, dizendo o seguinte: nós não conseguimos então prestar o serviço por R$ 4,00 a passagem por causa disso, daquilo. Não. Quem recorreu em nome das empresas foi o município de Uberlândia, e isso para nós é muito estranho. Nós continuamos insistindo na tese de que o transporte coletivo, o transporte público em Uberlândia, ele está caminhando para uma condição insustentável. E a justificativa apresentada pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, é que, na avaliação para manter o preço, manter essa alta de R$ 4,30, o valor da tarifa, que a avaliação considerou que ocorreu uma redução no último ano de 5% do número de passageiros, que ocorreu um aumento de 6% na quilometragem rodada de todo o sistema, ocorreu um aumento de 6%, e que ocorreu também uma variação para cima no preço dos combustíveis de 5%, e ocorreu ter uma previsão de 23% de investimento na renovação da frota. Veja bem, senhor prefeito, porque a pergunta-chave é: por que está ocorrendo a redução dos usuários de transporte coletivo em Uberlândia? É porque o preço está tão alto que ele inviabiliza o usuário assalariado a usar o transporte coletivo diariamente. É preciso pensar uma alternativa. Uberlândia, com esse novo aumento, que ele veio para compensar um déficit de 5% no volume de usuários, esse déficit tende a aumentar. Porque se a passagem com R$ 4,00, as pessoas já não estão usando o transporte coletivo, ou estão evitando o transporte coletivo, a passagem com R$ 4,30 as pessoas vão evitar ainda mais, buscar alternativas de andar a pé, de andar de bicicleta, de utilizar a moto e de utilizar até o Uber. Porque hoje é mais barato o cidadão ir ao centro da cidade e voltar com a família de Uber do que com o uso do transporte público, que falta conforto, falta segurança, falta pontualidade. Então, o sistema de transporte coletivo está ficando insustentável. E nós queremos trazer um episódio que saiu no noticiário do Triângulo, dia de hoje, que é quarta-feira de fevereiro,
dia 14, que é quinta-feira de fevereiro, que o motorista, sob a condição de estresse provocado pelas condições de trabalho, ameaçou, entrou em conflito com passageiros e ameaçou a descambar um ônibus em um dos viadutos da cidade. Isso é gravíssimo. Isso depende de uma atitude imediata do senhor prefeito junto às empresas, porque é inadmissível com um sistema de transporte tão lotado, tão exigente, em que o motorista tem que cumprir tempo de saída e tempo de chegada, e que você tem um profissional que é o motorista exercendo dupla função, que é o de dirigir, de cobrar passagem e de dar orientação aos passageiros. Isso é inadmissível. Existe uma liminar da Justiça recomendando ou solicitando aos prefeitos, inclusive ao senhor Aldelmo Leão, que retome o uso dos chamados auxiliares de bordos, que é os cobradores. O município de Uberlândia ainda não cumpriu e nem tem indicativo de cumprir essa decisão da Justiça, que é de voltar aos cobradores. Porque uma das justificativas que baixaria o custo da passagem era retirar dos cobradores. E por incrível que pareça, o que a gente nota nas argumentações, na justificativa da prefeitura, é que esse aumento vem, ele é justificado, inclusive, para acertar folhas de cobradores que foram demitidos no ano passado. Olha, seu prefeito, então se os cobradores, se as empresas têm que aumentar o preço para acertar, fazer acerto de cobradores, então o acerto do cobrador está mais caro que a sua manutenção, então volte os cobradores que a população vai aplaudir o senhor. A população vai aplaudir o sistema de transporte. É mais um cidadão empregado, é mais uma família com menos dificuldade. Esse é o nosso apelo e fazemos o apelo também, que não adianta publicar apenas a planilha, sem junto estar as notas fiscais para que a gente tenha condição de avaliar as planilhas com a sua previsão de arrecadação, com a sua previsão de despesa sobre imposto, com a sua previsão de custeio, mas também as notas que comprovem isso para saber quanto efetivamente essas empresas estão ganhando com o transporte coletivo na cidade de Uberlândia. É isso, minha amiga, meu amigo, eu agradeço e ajude a compartilhar, ajude a fazer esse debate na cidade. Muito obrigado.